Países Baixos ou Holanda? É tudo a mesma coisa? Qual é a diferença? Eu sei que um monte de gente ainda tem essa dúvida, mas calma. Vamos resolver. Nesse vídeo curtinho, eu vou te explicar toda a confusão por trás do nome dos Países Baixos. Ou seria da Holanda? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Então vamos lá, para começar, a gente precisa saber que o nome oficial daquele país, cheio de moinhos, canais e bicicletas, é Países Baixos. E Holanda, de onde veio esse Holanda? Tá errado chamar de Holanda? O lance é que o território dos Países Baixos é dividido em distritos. São 12 distritos ao todo e eles são mais ou menos o que a gente entende aqui no Brasil como os estados. É a divisão que fica entre o país e os municípios. E entre esses 12 distritos existem duas Holandas. A Holanda do Norte, onde ficam Amsterdã, Zaandam e Alkmaar, por exemplo, e a Holanda do Sul, que é onde está Roterdã, Haia, Gouda, Delft e por aí vai. E aí que lá no século XIX, quando foi estabelecido o Reino dos Países Baixos, essa região formada pelas duas Holandas era mais importante do país economicamente falando e acabou que muita gente começou a se referir ao país inteiro simplesmente como a Holanda. Isso foi geral. Aqui no Brasil a gente vê muita gente falando Holanda em vez de Países Baixos, mas também em outros lugares do mundo o nome Holanda é usado como se fosse o nome do país inteiro. Mesmo lá nos Países Baixos, em algumas situações, Holanda também era muito utilizado. E bom, dá para imaginar que a galera dos outros 10 distritos, que também são parte do país, mas que não são nem Holanda do Norte nem Holanda do Sul, não ficasse muito feliz com isso, né? Isso passou a ser uma questão cada vez mais forte por lá e nos últimos tempos tem rolado mesmo um esforço do governo para que as pessoas passem a cada vez mais usar o nome oficial Países Baixos. Uma das provas disso é que agora, em 2020, o site oficial do turismo de lá mudou. A comunicação antes era toda com o Holland e agora eles têm trabalhado com o termo Netherlands. Se você entrar lá agora, a gente está em fevereiro de 2021, você vai ver que toda essa versão nova da comunicação visual deles tem o Netherlands, mas ainda vai ver na URL original holland.com. Então, resumindo, o nome do país é Países Baixos e Holanda é só uma região dentro dele formada por dois distritos, a Holanda do Sul e a Holanda do Norte. Tá errado dizer que você vai viajar para a Holanda? Depende, se você vai passar só por Amsterdã, por Roterdã, Delft e Haia, por exemplo, você pode dizer que você vai para a Holanda porque você de fato vai ficar só nessa região. Mas o país que você vai visitar se chama Países Baixos. Trazendo o exemplo para cá, para o Brasil, se um turista vem para cá e vai passar só por Salvador e Porto Seguro, por exemplo, ele não está errado em dizer que ele vai visitar a Bahia ou que ele vai visitar o Nordeste. Mas se alguém perguntar qual é o país que ele visitou, a resposta, lógico, é Brasil. E nessa mesma lógica, quando a gente fala sobre as coisas que se referem ao país, como o idioma, o governo, etc., a gente também não deveria usar o termo holandês e sim neerlandês, que é o que abrange o país como um todo. Pode ser estranho, a gente está muito acostumado a falar sempre Holanda, holandês e tal. Para mim também é difícil, muitas vezes eu confesso que eu ainda vou pelo hábito e acabo falando Holanda sem nem pensar, mas é importante saber, entender e ir tentando mudar essa comunicação para começar a usar cada vez mais o termo mais correto. Eu espero ter matado a sua curiosidade com esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre os Países Baixos, eu vou deixar um card aqui em cima que vai direto para a playlist com todos os vídeos que a gente já fez sobre o país. Tem dicas de cidades para visitar além de Amsterdã, tem dicas de viagem de trem por lá, tem um vídeo inteirinho destrinchando todos os custos do mês que a gente passou por lá e várias outras coisas bem legais para quem está pensando em visitar o país, seja a primeira, a segunda, a terceira vez, enfim. Antes de ir embora, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e assim é certeza que a gente vai se encontrar outras vezes para continuar conversando sobre dicas, curiosidades e histórias de viagem. Um beijo e até a próxima!